Eu não cresci sonhando em ser militar. Quando era jovem no Rio de Janeiro, meu plano era outro. Eu queria estudar direito, vestir um bom terno e construir uma vida tranquila na cidade onde nasci. Meu pai era professor em uma escola respeitada, frequentada pelos filhos de algumas das famílias mais ricas da cidade. Nossa casa era simples, mas cheia de livros. Foi ele quem me ensinou a ler desde cedo e a gostar de histórias de aventura, de viagens e de homens que enfrentavam grandes desafios. Mesmo assim, meu caminho parecia claro. Eu seria advogado. Por causa do trabalho dele, consegui estudar naquela mesma escola onde ele ensinava. Era um lugar elegante, com grandes salas, uma biblioteca extensa e alunos que viviam em uma realidade muito diferente da minha. Foi ali que conheci meus 2 melhores amigos. Joaquim era calmo e sensato, sempre pensando antes de agir. Eduardo era o oposto. Filho de uma família muito rica, vivia em busca de desafios e tinha um jeito de transformar qualquer ideia em algo irresistível. Nós 3 passávamos grande parte do tempo juntos. Durante o dia estudávamos e conversávamos sobre o futuro. À noite, tudo parecia tranquilo, até o dia em que Eduardo teve uma ideia. O laboratório da escola ficava vazio depois do anoitecer, e ele queria entrar lá apenas por curiosidade. Nada parecia perigoso. Até o momento em que um estrondo ecoou por todo o prédio, as janelas se quebraram e a fumaça começou a tomar o corredor. Foi ali que a minha vida mudou completamente. Naquela época, a escola parecia um pequeno mundo dentro da cidade. O prédio era grande, com janelas altas e corredores que ecoavam o som dos passos dos alunos durante a manhã. Muitos estudantes vinham de famílias ricas do Rio de Janeiro. Carruagens paravam diante do portão e empregados aguardavam do lado de fora enquanto os rapazes assistiam às aulas. Eu estava ali por um motivo diferente. Meu pai era professor da escola. Foi graças ao trabalho dele que consegui estudar naquele lugar, mesmo vindo de uma família muito mais simples. Nossa casa não tinha carruagem nem empregados, mas tinha algo que muitos daqueles alunos não tinham: uma estante cheia de livros. Desde pequeno, meu pai me incentivava a ler. À noite, muitas vezes me encontrava sentado à mesa, mergulhado em histórias de aventura e viagens. Ele dizia que um homem que aprende a pensar nunca está realmente perdido no mundo. Foi na escola que conheci Joaquim e Eduardo. Joaquim era o mais tranquilo de nós 3. Observava tudo com calma e raramente se deixava levar por impulsos. Eduardo era o oposto. Filho de um grande fazendeiro, tinha dinheiro, confiança e uma curiosidade constante por tudo o que parecia proibido. Apesar das diferenças, nós 3 acabamos inseparáveis. Estudávamos juntos, caminhávamos pelo pátio nos intervalos e muitas vezes ficávamos conversando depois das aulas. Naquela época, eu acreditava que nosso futuro seria simples: terminar os estudos, seguir nossos caminhos e continuar amigos por muitos anos. Eu ainda não sabia que uma única noite seria capaz de mudar completamente aquele plano. Com o passar do tempo, a rotina na escola foi ficando cada vez mais previsível. Aulas pela manhã, estudo à tarde e conversas no pátio antes de cada um voltar para casa. Para mim, aquilo era suficiente. Eu gostava dos livros, das discussões em sala e da sensação de que meu caminho estava sendo construído com calma. Eduardo, porém, parecia sempre inquieto. Para ele, a escola era apenas um lugar onde precisava estar, mas não necessariamente onde queria ficar. Gostava muito mais de desafios e de situações que quebrassem a monotonia dos dias iguais. Foi numa dessas tardes que ele comentou algo que chamou nossa atenção. A escola possuía um laboratório usado pelos professores para demonstrações científicas. Era uma sala cheia de frascos de vidro, instrumentos estranhos e substâncias que poucos alunos realmente compreendiam. Durante o dia, o local era supervisionado, mas à noite permanecia fechado e vazio. Eduardo disse que queria entrar ali depois do anoitecer. Segundo ele, seria apenas por curiosidade. Queria ver de perto os equipamentos e talvez fazer alguma pequena experiência, nada realmente perigoso. Joaquim imediatamente achou que a ideia não parecia boa. Eu também hesitei, mas Eduardo tinha uma habilidade curiosa de transformar prudência em desafio. Antes que percebêssemos, estávamos combinando como entraríamos no prédio depois que as aulas terminassem. Naquele momento, tudo parecia apenas mais uma aventura inocente de juventude. Nenhum de nós imaginava que aquela decisão iria mudar completamente o rumo da minha vida.
Naquela noite, o colégio parecia diferente. Sem o movimento das aulas e das vozes nos corredores, o prédio ganhava um silêncio que tornava cada passo mais evidente. Entramos pelo portão lateral, como Eduardo havia planejado, aproveitando um momento em que não havia ninguém por perto. Caminhamos pelos corredores com cuidado. A luz era fraca, vinda de algumas lamparinas distantes. O som dos nossos passos ecoava mais do que deveria, e por alguns instantes pensei em voltar. Joaquim também parecia desconfortável, mas Eduardo seguia à frente com segurança, como se já tivesse feito aquilo antes. Quando chegamos ao laboratório, a porta estava apenas encostada. Eduardo empurrou devagar e entrou primeiro. A sala era maior do que eu imaginava, com mesas de madeira, frascos alinhados e instrumentos que refletiam a luz de forma irregular. Havia um cheiro forte no ar, misturado entre produtos químicos e madeira antiga. No começo, tudo parecia sob controle. Eduardo começou a mexer em alguns objetos, curioso como sempre. Joaquim observava em silêncio, mantendo distância. Eu me aproximei de uma das mesas, tentando entender o que havia ali. Era um ambiente fascinante, mas também estranho, como se não fosse um lugar para nós. Foi quando Eduardo decidiu ir além. Ele começou a misturar pequenas quantidades de líquidos em um recipiente de vidro, dizendo que queria apenas ver o que aconteceria. Por um instante, houve apenas silêncio. Depois, uma reação inesperada começou a crescer dentro do frasco. O som veio primeiro. Um chiado baixo que rapidamente se transformou em um estalo seco. Em seguida, um clarão tomou conta da mesa. O vidro se partiu, a chama se espalhou e, em poucos segundos, a sala deixou de ser apenas um lugar proibido para se tornar o cenário de um acidente que não poderia ser ignorado. Foi por causa daquela decisão que entrei para o exército. E foi no exército que, anos mais tarde, em um campo de batalha distante, eu conheceria um homem chamado Bento, o mesmo homem que um dia salvaria até a minha vida. Às vezes, um único momento é suficiente para mudar tudo. E você? Já aconteceu algo na sua vida que parecia um erro, mas acabou mudando completamente o seu caminho? Me conta aqui nos comentários.